Pai, nós entramos nessa nova estação hoje, declarando a tua bênção, profetizando, Senhor, a vitória do Senhor. Nós nos alinhamos à eternidade, a Cristo como Pai da eternidade e tomamos posse da nossa vitória, tomamos posse dos decretos do Senhor em nossas vidas, tomamos posse da bondade e da misericórdia do Senhor em nós e que hoje, Senhor, seja o desatar de um novo tempo e uma nova estação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como nós falamos ontem, hoje eu quero trazer, nesses dias, na verdade, quero trazer uma série de palavras a respeito do tempo ou da estação que nós estamos entrando, do mês que nós estamos entrando, visto que cada mês ele é algo poderoso, ímpar, diante do Senhor, há uma influência, há uma frequência, há uma dinâmica a ser estudada, ativada e também confrontada. A cada mês nós podemos desatar algo, ou seja, liberar algo sobre nós, ou temos que também prender ou atar para que não manifeste em nós. Já estudamos acerca dos tempos, já estudamos acerca dos dias e sabemos que cada dia ele representa um ser, na verdade, uma entidade. Também nós vemos que a cada mês é uma porção de tempo e essa porção de tempo ela nos faz viver determinadas coisas. Então o Senhor tem liberado no tempo certo, no tempo determinado dele, as bênçãos dele. E o inimigo quer que nós percamos esses ciclos e percamos essa dinâmica do tempo para que não acessamos o que temos que acessar. Então, nós precisamos aprender a entrar nos tempos de Deus, liberar aquilo que já está pronto, aquilo que já está liberado e formado para nós, para que possamos romper abundantemente. Em que tempo nós estamos? Em que mês estamos? Em que atmosfera estamos? Essas coisas é que nós vamos falar no decorrer dessa temporada de uns 2 a 3 dias. Amém? Abra a tua Bíblia em Números. Eu sempre gosto de começar por esse caminho, né? Até porque eu repito alguns fundamentos por ter todos os dias pessoas novas que estão entrando e às vezes nunca nos ouviu falar disso ou nunca ouviu falar disso e aí não vai conseguir entender aquilo que precisamos entender. Números 10, o Senhor está então falando a respeito das trombetas ou das duas trombetas de prata. E em Números 10, então, a gente vai ver que essas duas trombetas de prata, ela seria tocada em determinados momentos. Essas trombetas, ela seria tocada para determinados fins, nas guerras, nas convocações. Mas o interessante é que o Senhor ele dá também no meio disso um código, e esse código é um código perpétuo, né, onde nós aprendemos. Lembre-se, querido, eu quero deixar claro, porque muitas pessoas falam assim, o evangelho é muito simples, apóstolo, o evangelho é muito simples, já ouvi muito isso, né? Não precisa dessas coisas, é simplesmente crer em Cristo e pronto. Sim, querido, realmente eu concordo com você. O evangelho da salvação, o evangelho da graça é muito simples. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. É simples. Porém, o evangelho do reino é diferente. Como assim, evangelho da graça, da salvação, o evangelho do reino? Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você manifestar a tua salvação na terra. Então, é uma outra situação do que simplesmente ser salvo. É você viver essa salvação na terra. E por isso nós, então, aprendemos princípios. A terra é cheia de princípios e nós precisamos manifestar esses princípios de Deus. Amém? Então, Números 10, versículo 10, ele diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, olha o que o Senhor está dizendo. No começo dos meses, nas festas de lua nova, assim dizendo,
Também nas solenidades, nas festividades, haveria momentos de sacrificar, haveria momentos de ofertar, haveria momentos de deixar o sacrifício ali, os holocaustos. E essa trombeta era colocada em cima, ou dado em cima desses holocaustos, para que se levante como uma memória. Agora, uma coisa que eu sempre falo, né, e trago como uma referência é: Deus nunca se esquece. Se Deus nunca se esquece, por que eu preciso levantar memórias? Né? Se Deus nunca se esquece, Ele sabe de tudo, por que Ele pede para que nós façamos memoriais? Nós precisamos aprender que tudo diante de Deus é vivo. Então, essas ofertas, esses sacrifícios feitos nesse tempo, nessa porta, nós vamos ver que se levanta como um ser que fica diante de Deus, lembrando ou fazendo lembrança ou trazendo memórias para que seja sempre contínua intercessão ao teu respeito. Ou seja, no primeiro dia de cada mês, o Senhor diz: celebre e traga os teus sacrifícios. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como prosperar? Ou eu oferto, eu sou dizimista e parece que nada acontece. A prosperidade, ele muitas vezes está ligado a um plantio, a obediência aos princípios de Deus, à palavra de Deus, e também a um plantio. E existe o tempo certo de plantar certas sementes. E o Senhor diz, então, que no começo de cada mês é uma época propícia nas festas, né, nas solenidades, como a gente já ensinou, nos dias alegres, festivos, mas também existe um tempo chamado o início de cada mês, ou seja, o primeiro dia do mês é o dia que nós consagramos ao Senhor e ofertamos para que essa oferta fale diante de Deus o mês inteiro. Essa oferta ela vai falar diante de Deus no decorrer do mês inteiro, fazendo com que se levante memórias diante de Deus para que haja abundância o mês inteiro. Então, nós precisamos aprender que essas ofertas são ofertas que falam. Né? Todas as ofertas, ela tem um propósito, mas essas ofertas específicas são ofertas que falam diante de Deus. São ofertas que são levantadas e se comunicam diante de Deus ao nosso favor. Por isso a importância, né? E até mesmo o ato de tocar as trombetas, tocar o chofar. No caso daqui eram trombetas de pratas mesmo, mas hoje nós tocamos o chofar em cima dessas ofertas que são levantadas nessa época. Lembrando também que em Números 2, versículo 2, nós vamos ver que o Senhor, então, ele dá uma ordem de marcha, ele dá uma ordem de caminhada, ele dá uma ordem de sequência, que isso fala, então, que é um governo, ou seja, Israel ele vivia debaixo de um governo de Deus, e esse governo era manifestado por 12 tribos, e cada mês, é como que se cada mês estivesse relacionado a uma tribo dessa, a cada mês está relacionado a um comando, a um governo, a uma bênção, que faz com que haja uma confrontação a uma maldição, a um confronto mensal, que nós temos que aprender também, mas há uma bênção que devemos aprender. Em Números 2, versículo 1 em diante, diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor da frente, ao redor, e de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que acamparão do lado oriental para o nascer serão os estandartes da tribo do arraial de Judá, e aqui ele começa então trazendo a ordem a sequência de marcha diante do tabernáculo, para que se houvesse então as bênçãos ministradas. Nós entramos então agora no 9º mês do calendário espiritual, ou do calendário de Deus. Entramos no 9º mês. E o 9º mês, ele é liderado, ou ele era encabeçado pela tribo de Benjamim. Quem é Benjamim? Abra a tua Bíblia em Gênesis 35.
Gênesis 35, versículo 16. Diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terá este filho. Ao lhe sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e era 12 os filhos de Israel. Veja que nós estamos vendo aqui dois fatores bem crucial, dois fatores bem importantes. O nascimento de um filho, e nessa passagem também nós vamos ver o deserdar de um filho, ou seja, a perca da primogenitura de um filho. Nessas duas passagens nós vamos ver algo bem importante: o levantar de um filho e o derrubar de um filho. Mas, olhando para aqui, nós vamos ver que Raquel, ou Jacó, ele estava partindo de Betel, e Betel é chamado a casa de Deus. E ele estava indo para Efrata, que significa um monte de cinza e um lugar de frutificação. E no meio desse caminho, que foi chamado depois de Belém, né, que significa a casa de pão, ou a casa que alimenta, então nasce Benjamim. Então, olha o contexto: eles estavam saindo da casa de Deus, indo para um lugar de multiplicação, mas no lugar da casa de pão, ou no lugar de alimento, nasce então Benjamim. E ali também, próximo ali, é onde Ruben ele perde a primogenitura. Então veja, meu irmão, está tudo ligado a uma coisa chamada paternidade e filiação. Esse contexto, ou contexto desse mês, ele está intrinsecamente ligado à figura de um pai. Veja, começamos o ano em janeiro, e janeiro ele está debaixo de um comando de Moloque, né? Depois a gente pode explicar mais, mas resumidamente dizendo, ou seja, janeiro começa-se com a figura de pais que entregam os filhos à destruição. E terminamos o mês no comando ou numa atmosfera de um pai que decreta sobre os filhos. Ou seja, tudo está ligado, tanto o começo do ano e o fim do ano, sempre vai estar ligado à figura da paternidade. Porque eles são os ativadores ou os destruidores de gerações. A figura de um pai ou a ausência de um pai, ou seja, a presença ou a ausência de um pai, será a ativação ou a destruição ou a maldição. Sempre o pai, ele trará essa figura de abençoar ou amaldiçoar. Eles sempre são os ativadores ou os amaldiçoadores de geração. Por isso, o que mais o diabo ele sempre caça nas gerações é a figura da paternidade. Por isso o Senhor também, ele disse que nos últimos dias se levantaria um no espírito de Elias, e esse traria a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, tudo que o Senhor quer é a conexão de pais e filhos e pais, ou seja, para que haja uma transferência. Essa é a realidade que precisamos entender, as transferências e as bênçãos que precisamos receber. Olha, quando Benjamim estava para nascer, o último filho mais novo aí de toda a galera,
esse parto foi penoso, lhe faltou força, lhe faltou algo na vida de Raquel. E Raquel, então, no momento que ele nasce, Raquel morre. O momento do nascimento de Benjamim é a morte de Raquel. E Raquel não era somente esposa de Jacó, Raquel era a mulher amada de Jacó, era a mulher a quem ele amava. Então, isso trouxe uma consequência terrível emocional. E no momento desse parto, quando ela pare esse menino, veja que lhe falta a vida, ou seja, a alma sai, e o nome desse menino é colocado de Benoni, ou seja, o primeiro nome dado a ele é Benoni, que significa, ele vem de dois, né? Ben e Oni, parece óbvio, mas não é, né? Porque a palavra Ben significa filho, e Oni significa, vem de Aven, que significa sofrimento, problema, idolatria, problema de iniquidade, problema de impiedade. Olha o que ele está dizendo. Esse era o filho da iniquidade, esse era o filho da impiedade, esse era o filho do sofrimento. Esse é o filho que era trago a concentração de toda a carga de idolatria da família. É interessante também, irmãos, que quando Jacó está indo embora, quem rouba os ídolos do lar, da casa de Labão, do pai, né, foi Raquel. Ela se assenta, olha que interessante, ela coloca o ídolo do lar debaixo da sela, ou seja, no lugar de Gerar. Né? Ela estava sentado sobre a idolatria e agora esse filho ele veio com a carga da impiedade e da iniquidade, e a palavra Oni significa isso, idolatria também. E quando ele nasce, essa mulher vai embora, ela morre, né? Raquel morre, e é colocado então como Benoni, filho que trouxe sofrimento, filho que manifesta sofrimento, filho que será uma tristeza, filho que será como que eu posso dizer? Uma vergonha, filho que envergonhará, filho que trará lamento, filho que trará toda essa manifestação de tristeza mesmo para a família. Mas o interessante é que quando o pai pega esse menino, ou seja, ele recebe o nome que você agora, ou seja, uma marca, um título, um rótulo, dizendo, olha, você será o filho da tristeza, até porque a mulher amada agora está morta, e ele diz, olha, você é o filho da tristeza, você é um filho que vai causar tristeza e trará lembrança de sofrimento. Mas quando o pai pega, o pai diz, não, você não é filho Benoni, você é Benjamim, você é o filho da mão direita, você é o filho da direção, o filho que traz essa expressão diretiva, você é o filho da escolha, você é o filho da destra, você é o filho da bênção. Sabe o que é isso, meu irmão? Uma coisa que você vai ter que sempre aprender, somente a autoridade e a presença de um pai pode mudar o destino de um filho. Isso é sério. Por quê? Porque é a palavra e os decretos de um pai que muda o destino de um filho. O mundo, assim colocando, a parteira, assim dizendo, olha, você será o filho da desgraça, você será o filho dos lamentos, você será o filho da dor. E aí, de repente, chega um pai e diz, você não vai ser nada disso, você é um filho da mão direita, você é um filho amado, você é um filho que produz, você é um filho abençoado. Então, no lugar de alimento ou Belém, é soltado esse decreto de filho. E é interessante que Jesus nasce exatamente nesse contexto. Ou seja, ele vai num lugar onde é declarado o filho da mão direita, ele é declarado o filho da destra, que ele é o filho que se assenta à mão direita do pai, né?
como diz a própria palavra em Lucas, quando Jesus diz, a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso. Então é nesse ambiente que Jesus também se manifesta. O que você precisa entender é que esse mês o Senhor está querendo que você fique diante de figuras que vão decretar sobre a tua vida a direção para a eternidade. Esse é o tempo onde nós precisamos ouvir a voz diretiva e a voz de decretos. Esse é o mês que o Senhor nos levanta, esse é o mês que o Senhor nos leva para a segurança, esse é o mês que o Senhor nos leva para estar junto de decretos de paternidade, onde ativará a tua vida. Olha que interessante isso. Justamente no mês aonde a palavra é os decretos de um pai, entramos então entre novembro e dezembro, se levanta a figura de um ser chamado Papai Noel. Bem assim, como eu digo, é bem coincidência, né? No mês aonde nós entramos na figura da potência de um pai, se levanta um ser chamado Papai Noel, onde ele traz uma magia do Natal, aonde ele traz uma distração, onde ele traz um encantamento, aonde ele traz uma magia, onde as pessoas ficam dilubriadas e enganadas, né, dentro de festividades, aonde as pessoas não mais se conectam, e é interessante que esse mês de dezembro, onde as pessoas menos frequentam a igreja, onde as pessoas menos frequentam a comunhão, onde as pessoas menos frequentam os lugares de decreto. Por quê? Para que não se cumpra os ciclos de bênção. Esse é o mês onde os pais abençoarão os filhos, mas também esse é o mês onde os filhos se revoltarão com os pais. Eu tenho experiência de 17 anos pastoreando igreja, e eu começo a ver que o momento onde as pessoas estão mais desgostosas com a figura de um líder é agora. Esse é o tempo onde a figura de líder está sendo caçada, a figura de pai está sendo denegrida, a figura de um pai está sendo totalmente denegrida dentro do coração das pessoas, para que elas não tenham acesso aos decretos, mas pelo contrário, eles firam, ou os pais estão tão feridos que começam a decretar sentença contra os filhos. Ou seja, esse é o tempo de lançar decretos. Ou eu entrarei diante dos decretos de um pai de bênção, ou eu serei amaldiçoado pelos pais. Mas esse mês é um mês de decretos, meu irmão. O que você tem que entender no primeiro momento, e essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui, né? Hoje eu não quero me estender muito, mas eu quero que você comece a pensar nisso. Esse é o mês onde os decretos de paternidade estão sendo vigorados. Toda a Bíblia, ou toda a tribo tem uma coisa chamada bênção, tanto dado por Jacó, tanto dado por Moisés. Eu amo ver as bênçãos dadas por Jacó, porque as bênçãos dadas por Jacó é algo que era uma semente, ou seja, ele via 12 filhos que geralmente teve problemas ou qualquer coisa assim. E olhando para isso, nós vamos ver que esses filhos, eles não tinham nenhuma expressão de grandeza, mas ele, como um pai, ele viu o destino dos filhos e viam 12 nações. Eles viam o que seriam esses filhos. Por isso ele diz: venha, filhos de Jacó, que Israel falará o que acontecerá nos últimos dias. Tanto Jacó como Israel é a mesma pessoa, são o mesmo ser, né? É o mesmo pai. Mas quando ele fala isso, ele começa então a declarar o destino profético de cada um deles. Olhando para esse ponto, nós vamos ver que em Gênesis, capítulo 49, versículo 27, diz assim: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte os despojos. E Deuteronômios, capítulo 33.
Deuteronômio capítulo 33 diz assim, versículo 12. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Olha, meu irmão, esse texto de Deuteronômio é a expressão da paternidade. O amado do Senhor estará seguro e descansando no braço do Pai. Então, esse é o mês onde o Senhor nos leva para uma segurança. Esse é o mês que o Senhor nos leva por um tempo de descanso na paternidade. Eu quero parar aqui hoje para que você medite nesse texto e que você possa entender. Esse é o mês onde o Senhor te leva para um tempo de refrigério e segurança nos braços do Pai. Esse é o tempo de receber as bênçãos e decretos de um Pai. Então, em nome de Jesus, como um Pai apostólico, eu quero declarar que a tua vida seja bendita e que os decretos do Senhor e os desenhos e as virtudes do Senhor entrem na tua vida. Eu declaro que o teu caminho é aplanado. Eu declaro em nome de Jesus que hoje começa o ativar de bênçãos e todas as maldições que foram provocadas, faladas, produzidas e pronunciadas sobre a tua vida, sobre a figura de um pai, sobre a figura de um líder. Eu entro em nome de Jesus revogando essas maldições e eu quero declarar que você é bendito, você é filho da mão direita e não filho de dor. Eu arranco os rótulos da tua vida, eu arranco os títulos que foram colocados, eu arranco todas as investiduras que foram colocadas em nome de Jesus. Eu arranco essas investiduras que foram colocadas malignamente, mas eu quero declarar que haja bênção sobre a tua vida, que haja bênção sobre a tua casa, que haja bênção sobre as tuas finanças, que haja bênção sobre o teu chamado, que haja bênção sobre o teu destino. Eu declaro que nessa estação você não receberá sentença, mas você receberá bênção. Você não perderá primogenitura, você não desviará do caminho do Senhor, mas eu declaro que você continuará lúcido e cheio de vida. Eu te abençoo para uma temporada produtiva e que no 9º mês você possa romper. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Amanhã nós temos mais. Eu quero ministrar fragmentos dessas palavras para que você vá entendendo. Mas hoje começa um tempo de decretos de paternidade sobre a tua vida e eu te abençoo em nome de Jesus.